Vamos falar de romances históricos? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu vim fazer o segundo vídeo sobre romances históricos, uma categoria que eu gosto bastante. Lembrando que romance histórico não é a mesma coisa que romance de época. Romance histórico tem um pouco de ficção e um pouco de fato histórico mesmo. Romance de época não necessariamente. Romance de época é mais ambientado em algum momento histórico, mas toda a história é de ficção. No primeiro vídeo que eu fiz sobre esse tema, eu apresentei Guerra e Paz, O Leopardo, que são romances que abordam aspectos da história. Então a gente tem personagens fictícios e em alguns casos a gente tem até personagens reais, né, inspirados, às vezes com o mesmo nome, de figuras reais, mas uma história de ficção que mescla história e realidade. E esse mesmo aspecto a gente vê em séries. Eu gosto principalmente dessas séries com uma abordagem histórica, porque aí a gente vai pesquisar para ver o que é ficção, o que é verdade daquilo tudo que foi contado e a gente acaba aprendendo mais. Desta vez eu vou me ater aos franceses. Eu tenho aqui 3 romances franceses. O primeiro do Stendhal, que é o Vermelho e o Negro, minha edição. As minhas 3 edições estão em francês. Em francês é Le Rouge e Le Noir. Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros, ou Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Victor Hugo, Os Miseráveis, ou Victor Hugo, Les Misérables. Olhem o tamanho deste livro, impressionante. Vamos começar por o meu favorito de todos, que é O Vermelho e o Negro. Quem me acompanha há algum tempo sabe que esse é um dos livros da minha vida, um dos melhores que eu considero. E eu tenho dificuldade, para quem não sabe, eu tenho dificuldade de eleger top 5, top dos melhores. Então assim, tem alguns que eu considero os melhores, sempre vão estar na minha lista. Alguns não, né? Eu consigo pensar em 2. Um deles é este aqui. O outro é As Cidades Invisíveis. Sobre este aqui eu já fiz um vídeo. Aliás, sobre os dois eu já fiz vídeo, hein? Por que eu gosto deste livro? Porque ele reúne todos os elementos de uma boa literatura, na minha opinião, né? Se a gente for pensar naqueles aspectos todos que fazem um bom livro, né, de literatura, que é a narrativa, enredo, densidade psicológica de personagem, tem tudo aqui. Além de este fator histórico que eu falei. Então aqui é a história do Julien Sorel, um dos melhores personagens da literatura, na minha opinião, porque ele é ambíguo, ele é humano, tem gente que detesta, tem gente que se identifica. Ele é um jovem pobre, então ele tem uma cultura que não é comum a uma pessoa da classe dele. A gente está aqui na França, no período da Restauração. Então o que houve? Já houve Napoleão Bonaparte e a monarquia voltando ao poder, querendo se fortalecer, abominando tudo que diz respeito a Bonaparte. E Julien Sorel é um grande fã do Napoleão Bonaparte. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte é o maior self-made man da história, né? Aquele que se fez sozinho, saiu da Córcega, batalhou, alçou, se tornou imperador da França, né? E foi conquistando o império. Isso nunca foi visto antes, por ninguém assim de origem tão humilde, pelo menos. E o Julien, ele se torna preceptor lá do prefeito da cidade, enfim, acontece muitas coisas. Eu não vou resumir o livro aqui, porque senão esse vídeo vai ficar longo, porque eu tenho que falar de 3. Então, se você tiver curiosidade, dê uma olhadinha aqui. E o que tem de fator histórico aqui? Toda a questão da restauração, toda a questão religiosa. A gente está num momento de burguesia querendo poder, ainda tem uma influência da igreja e tem a monarquia ali, não querendo largar o osso. A gente percebe isso, esse conflito todo do qual o Julien faz parte e a condição dele, que é um desvalido, por mais culto que seja, um desvalido lidando com essas situações todas. A religiosa, a pobreza, a burguesia e a monarquia. Então, ele é o pobre, ele foi instruído por padres, depois tem um momento que ele fica no seminário e tal. Ele trabalha lá para o prefeito, que é um burguês, e depois ele vai trabalhar com a família lá na mansão Le Mole, que é um aristocrata. Questão política ali, questão religiosa ali sendo discutida em segundo plano, e se a gente não prestar atenção, a gente deixa isso passar, né? Então, por quê? Porque tem outros elementos que são muito interessantes, que é a própria figura do Julien, o enredo, que é muito bom porque ele se envolve com mulheres de classes sociais diferentes e isso
descompõe um pouco. E a narrativa do Stendhal, que é muito boa, é muito fluida, a gente lê rapidamente este livro. Os Três Mosqueteiros. Aqui a gente está no momento histórico do século XVI, eu acho, o século XVII. A gente está aqui na corte de Luís XIII. Luís XIII foi pai do Luís XIV. O Luís XIV foi aquele que construiu Versalhes. Quem assistiu a série Versalhes talvez esteja mais próximo da história. Então aquele Luís XIV, o rei daquela série, é filho do Luís XIII. O Luís XIII é o rei dos mosqueteiros, certo? Por que mosqueteiros? Porque já havia mosquete, né? Aquela arma de fogo. A gente está no período pós-Idade Média. A gente está aqui no Renascimento, século XVI, acho que começo do século XVII, alguma coisa assim. Está assim, meio saindo do Renascimento, no classicismo, nesse período aí. Aqui, o que é real? As figuras aqui do rei, o cardeal Richelieu. Quem assistiu os desenhos de D'Artagnan, os Três Mosqueteiros, lembra desse cardeal? Que era uma espécie de primeiro-ministro do rei e um cardeal. Porque, ora, o rei é o representante de Deus na terra. Então ele tem a igreja como uma grande aliada. Ele é muitas vezes censurado e criticado pela igreja. Ele atua segundo os preceitos da igreja. A gente viu isso já em quem assistiu a série, claro, Versalhes, né? A gente vê isso claramente lá, o rei com toda a culpa cristã, católica. Se a gente está falando da França, a gente está falando de reis católicos. Neste caso, especificamente, a gente tem a figura do cardeal Richelieu, que era um demônio, né? Na ficção e na história real também. E a gente tem os mosqueteiros, as aventuras, as figuras reais da rainha, não sei, os monarcas todos aqui, eles existiram de verdade. Eles não fizeram exatamente tudo que está aqui, mas algumas coisas sim. Então aqui a gente tem aquele contexto deste período que é bem bacana, o contexto de corte. E aqui, claro, a ficção entra naquelas aventuras todas, né, dos mosqueteiros que vai atrás daquela mulher perigosa que tem aqui, que vão atrás da Milady, enfim, que é super perigosa, que ela parece até mais perigosa do que o cardeal Richelieu. É um ritmo alucinante. Aliás, é uma característica do autor fazer histórias com tantas aventuras, com uma dinâmica tão boa que a gente vai lendo, sem parar, sem perder o ritmo, deixa a gente ler tudo de uma vez só. E aqui um outro livro com a narrativa excelente é Os Miseráveis. Uma grande habilidade do Victor Hugo, hein? Narrar muito bem. Este livro aqui, percebam que, embora seja esse formato de bolso, ele tem 1.600, eu não sei quantas páginas em francês. Eu li isso aqui muito rapidamente, né? Tão rápido que eu nem até fiquei surpresa. Por quê? Por conta dessa fluidez narrativa. Acho que essa é a principal qualidade do Victor Hugo. Ele também é um autor que costuma mesclar fatos históricos com ficção. Não é só essa obra dele que tem este aspecto. Aqui a gente está no período século XVIII. Alguns episódios que aconteceram de fato na vida real são mostrados aqui. Aqui, se eu não me engano, tem mais de 50 páginas só para narrar a derrota de Waterloo, derrota de Napoleão em Waterloo. E a gente tem aqui Victor Hugo destacando toda a condição miserável da população neste momento de guerras napoleônicas. E depois, num período em que a burguesia começa a avançar. Aqui a gente tem a representação da Revolução de 48, que é um dos pontos altos desta história aqui, a Revolução de 1848. Aquela revolução que foi representada pelo Delacroix com a pintura Liberdade Ganhando o Povo, que eu vou deixar a imagem aqui. Este garotinho da imagem que vocês veem com arma na mão, ele é representado aqui pelo Gavroche. Eu não sei como é que ficou este nome numa tradução para o português, mas é o único garotinho da história aqui que vai para a batalha, então você já sabe, quem leu já sabe do que eu estou falando. Então, Victor Hugo, ele representou isso muito bem. Por quê? O Victor Hugo é um daqueles autores, acho que assim como Tolstói, que tinha esse propósito de instruir a população sobre a guerra. Então ele
ele tem uma finalidade pedagógica, quer mostrar como foi tudo. Por isso essa riqueza de detalhes, como a derrota de Waterloo, riqueza de detalhes como as barricadas lá da Revolução de 48, tal qual Tolstói fez em Guerra e Paz. Então são aspectos que às vezes podem cansar, né? Essa batalha de Waterloo aqui é uma passagem que cansa um pouco, mas assim, a história como um todo é fantástica porque ele tem essa habilidade narrativa aqui, situações, a gente vai se apegando a vários personagens aqui. O personagem principal, Jean Valjean, que é aquele que rouba um pão para dar comida aos sobrinhos, é preso, vai para as galés e tal, e tem toda uma história aqui de décadas dele atuando, altos e baixos, e vários outros personagens paralelos que vão se relacionando com ele de uma maneira ou de outra. E um livro tão longo precisa de mais personagens, também faz com que a gente se apegue mais, assim como Guerra e Paz. Então assim, em termos de estrutura, habilidade narrativa, fatos históricos, principalmente por representar a guerra, ele é muito parecido com Guerra e Paz, né? Porque o Tolstói narra muito bem. Ali também, em Guerra e Paz, tem vários núcleos familiares e tudo mais. E aqui não são núcleos familiares necessariamente, mas são grupos de pessoas, às vezes núcleos que vão se interrelacionando com um fio condutor da história, com fatos reais, assim. 3 autores com narrativas excelentes. Eu sei que esse aqui dá uma desanimada, mas os personagens são tão cativantes, a gente se apega, a história é tão legal. Agora, o mais fácil de ler em termos de ritmo, aventura e tal, é Os Três Mosqueteiros. Agora, este aqui é o meu xodózinho, né? Não preciso falar muito. Quem me acompanha sabe porque eu gosto muito dele, certo? Interajam comigo, me digam o que vocês já leram disso tudo, se vocês concordam comigo, que vocês gostam, se vocês discordam, porque discordam, enfim. Comentem aqui. Muito obrigada por assistir e não se esqueçam de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais, o Querido Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.